Aqui que ninguém nos ouve, onde temos conversas descomplexadas sobre tudo e mais alguma coisa. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, convido-vos a subscrever este canal. As conversas por aqui são muito interessantes, garantidamente, e por isso subscrevam e vão dando dicas de convidados possíveis, temas. Estou aberta a sugestões. A convidada de hoje é radialista, mãe, ativista e uma das 100 Global Shapers, 100 oportunidades. Sim, nada me escapa, Filipa Galrão. Quase que me esquecia desse título, que é o mais recente. É o mais recente, pois é. Na realidade, a Filipa era para ter sido a minha primeira entrevistada aqui para o podcast. Mas ainda bem que não foi, porque agora já tens muito mais subscritores. Exatamente. Vai ser visto por muito mais gente. Exatamente. E não, mas já agora vamos explicar porque é que não aconteceu na altura. Porque na véspera de vir cá ao podcast e no próprio dia em que ias ser apresentada como uma destas Global Shapers, a Emma decidiu chegar. É verdade. A tua segunda filha. Mais cedo do que o previsto, não muito mais, mas 5 dias mais cedo. E pronto, mandei-te uma mensagem a dizer rebentaram umas águas para aí, não? Não, mas no final porque eu comecei, estou a achar aqui qualquer coisa estranha. E fui, Filipa, está tudo ok. Mas entretanto falei com uma amiga em comum que nós temos, a Andreia, e ela explicou-me, ela já sabia. Acho que ela não vai. Foi aquela me disse, acho que não vai acontecer. Exato. Olha, mas explica aqui um bocadinho o que é isto dos Global Shapers sem oportunidades. No fundo, os Global Shapers Community já é uma comunidade internacional onde reúne alguns jovens que querem mudar o mundo, são os futuros líderes, acho eu, os líderes de amanhã, e criaram estas 100 oportunidades em Portugal, que são, no fundo, jovens que na sua área têm algo a dizer. E porque acham que o espaço público e político também não tem pessoas novas e refrescantes com as ideias atuais. E isto porque são sempre as mesmas pessoas. Quer-se falar sobre medicina e os meios de comunicação chamam sempre a mesma pessoa. Ciências e é sempre a mesma pessoa. Comunicação. E depois estranham que as ideias sejam sempre as mesmas, sejam se calhar retrógradas, não demonstrem aquilo que é a sociedade atual ou como os jovens estão atualmente e dizem, os jovens não se interessam, não querem saber, se calhar porque não lhes dão plataformas para se fazerem ouvir. Não andam a falar com os jovens certos. Lá está. Também então acontece. eu estou na categoria de comunicação como uma dessas 100 vozes. Exatamente. Estavas a dizer que estavas a falar da questão dos jovens e de plataformas e de serem os mesmos a falar e muitas vezes também já não estão atualizados na informação. Porque são mais velhos e aqui são jovens abaixo dos 35 anos, portanto são estas as 100 personalidades e portanto temos aqui boas pessoas para falar e vamos dar-lhes então essa oportunidade, que é para não serem Global Shapers sem oportunidades. Lá está. Tu foi mais no campo de comunicação? Foi, não foi? Sim, não parentalidade. No fundo é comunicação, porque é essa a minha formação, mas também parentalidade, assumidamente feminista. No fundo, nós não somos só uma coisa e não nos restringimos à área que estudamos, não é? Sim, claro. Cada vez menos. Cada vez menos e ainda bem, mas há uns tempos, há uns anos, tu eras o curso que tiravas. Sim. Não é? O que é que tiraste? Ou o que é que fazes? Parece que é sempre essa a pergunta. Quem é que tu és? Não é? Tu apresentas Quase um namorado ao dizer... pai e é o que é que ele faz. Sim, dependendo do curso que tirasse, era quem tu eras. Completamente, definia-te. Sim. Olha, muito interessante. Estávamos a falar em off no Eckhart Tolle e a New Earth e sobre essa questão de tu te confundires com o curso que tiraste ou com a profissão que tens. Ele tem lá um capítulo muito interessante. Quem tiver interesse, olhem, a New Earth, o Novo Mundo, acho que traduziram assim. Sim. Eckhart Tolle, fica a dica. Se não vos apetecer ler o livro, ouçam o podcast da Oprah. Obrigada, Luísa. Vou ouvir. Estou aqui para isto. É para isto que estou aqui. Eu vou aproveitar que tu disseste uma coisa que é assumidamente feminista, e vou-te perguntar, do 0 a 10, quanto é que te irrita quando alguém diz eu não sou machista, mas também não sou feminista porque eu acho que as mulheres não são melhores. As pessoas que acham que feminismo e machismo são duas faces da mesma moeda. Sim. Não, e que precisam de um dicionário, claramente, porque feminismo não é achar que as mulheres são melhores que os homens. Mas sabes o que é engraçado ou não? É que eu própria, se calhar até aí aos 20 anos, se calhar também achei que sim. E não me permitia a mim refletir sequer sobre isso, no topo do meu privilégio de mulher branca ocidental, não é? E o que é que aconteceu? O que é que te fez abrir essa caixa de Pandora?
maturidade, crescer, deparar-me com mundos diferentes do meu, não é? Porque eu venho de um meio pequeno, tu também, não é? Sim, sim, sim. Sim, depois, de Santa repente, Santa Terrinha. lá está, eu também, apesar de ser uma terra que pertence a Lisboa, estou longe o suficiente para, se calhar, ter vivido coisas do campo que pessoas que sempre cresceram na cidade não viveram, e de repente a terra em Lisboa, onde tenho que olhar para os dois lados antes de atravessar a estrada, onde ando de metro, Onde as pessoas nem sempre se cumprimentam. onde as pessoas nem sempre, nunca se cumprimentam. Eu Sabes- entrava no metro, toda a gente, a quem eu conto isto goza comigo, eu entrava no metro e dizia bom dia. Mas foi um dos grandes choques. Eu já passava férias de verão em Lisboa, portanto tinha Ok. alguma percepção. Mas quando passei a morar cá e fui morar para a casa dos meus primos, as pessoas do mesmo prédio entravam no Sim. elevador e não se cumprimentavam. Quando eu cumprimentava, era uma estranheza, um desconforto. Desconforto. Parei de o fazer. Era do género, respondo ou não respondo, não é? Sim, eram apanhadas completamente de surpresa. Meu Como Deus, assim ela está-se simpática? esta pessoa falou comigo, como assim? E foi assim um grande Mas sabes choque. que toda a gente, quem é de outras cidades, diz que isso é uma coisa muito lisboeta também. Ah, Se tu ok. fores para o Porto, não é assim. As pessoas são muito mais afetuosas, pelo menos eu noto É isso. possível, Agora é vou ser possível. chacinada pelos lisboetas, não sei. Não é isso, mas há mais impessoalidade em Lisboa. Sim, eu sinto sim. isso. Foi o que eu senti. E na realidade, depois isso quase levou-me também a fazer isso. Foi uma pena, deixei de. Também eu deixei de dizer bom dia no metro, como é óbvio. Tornei-me uma besta. Oh, Filipe, mas ainda bem que deixaste de dizer. Achas? No metro. Também tu, Luísa. É que toda a gente, não há ninguém que diga, oh, realmente vou passar a fazer o mesmo. Não, Não. ninguém. Sabes o que é? Corres o risco de chamarem alguém. Está aqui uma pessoa que se calhar precisa de ajuda, que está a dizer bom dia às pessoas. do Mas metro. pronto, isto voltando ao tema, não é? Do feminismo, sim. Foi quando eu comecei a bater assim de frente com realidades diferentes da minha, que comecei a questionar essas coisas. Eu sempre questionei muito e os meus pais sempre se passaram da cabeça, porque eu era muito crítica e se eu não era da opinião deles já era um problema, ainda é. Às Eras do vezes. contra. Sou do contra, sabes? A típica criança do contra era eu. Mesmo E o que o porquê? contra... Porquê? Sim, Porquê? sim. Pronto. Ainda hoje eu tenho que ter a última palavra, quero sempre argumentar até ter razão, mas eu sei que tenho razão, pronto, às vezes é isso. E então foi aí que eu comecei a refletir mais sobre o tema. E se calhar a ler mais sobre isso, a perceber que noutras culturas a mulher não era vista como na nossa, ocidental, não é? Imagina a questão da burca, e eu falo sempre disto quando falo do feminismo, ou de quando eu comecei a pensar sobre isso. Uma vez li um estudo, mas já há muito tempo, sobre se fosse dado o poder de escolha às mulheres que usam burca de não usar, se elas continuariam a usar. E elas disseram que continuariam a usar. Sim. E isto fez-me refletir. Ok, mas se calhar não estamos a focar-nos no sítio certo, que é, se fosse dada a escolha. É isso que falta. E para mim, acho que é muito isso que falta em muita coisa e que faz com que eu queira ser feminista. Para mim, feminismo é humanismo. Sim, Atenção. sim. Exato, porque se fosse dada a escolha, não é só em relação às mulheres. O feminismo trata de igualdade e, portanto, também há questões ligadas a homens. E é Completamente. isto que... E acho que falta pôr os homens na conversa muito ainda. E acho que sempre que há alguma coisa, e eu vejo porque vou a algumas falar, conferências, chamadas de atenção para, nananã, tu vais ver a plateia e são 90% mulheres. Sim, mas tu não achas que às vezes o discurso das próprias ou feministas ou mulheres que querem tomar uma posição em relação a isto, às vezes afasta os homens, porque quase que se torna uma posição de e abaixo o patriarcado Sim, e porque sim. os homens são o problema. E não são, muitas vezes as próprias mulheres andam São o problema. a tornar este problema um bocadinho mais complicado de Mais resolver. uma prova de que somos realmente muito iguais, não é? Sim, é Ter verdade. essas maneiras de pensar. É verdade, e dentro do movimento há muita coisa a estragar o movimento, como em qualquer coisa que exista. Como não em é? qualquer movimento cívico, ou que tenha a ver Sim, com direitos. completamente, porque nós somos, depois, temos a nossa personalidade e maneira de encarar a vida. Portanto, isso que falaste fez-me lembrar também na questão do se queres ser uma mulher de poder, tens de ter as características masculinas, não é? Sim, Eu, portanto, vamos ser iguais às a vezes eles. eu estou sempre a pensar, se a Merkel tivesse filhos, se a Merkel tivesse cabelo comprido, se a Merkel usasse mais saia do que calças, isso não era motivo para falarmos dela sobre isso. Como ela não é nada disso, é super masculina, está-se bem. Pois, sim, sim, sim. Agora, será que ela é assim porque realmente é assim ou porque sentiu necessidade de ter essas características para que Para realmente... chegar a algum lado... É um bocado a minha questão com a Billie Eilish, quando ela apareceu Sim. e eu entrevistei e adorei e achei que ela Eu vi. que ela é super genuína e
e que é assim porque é assim, mas senti tristeza, e sinto tristeza sempre que ela fala que usa a roupa larga para não se sentir sexualizada. Porque eu sinto que ela até Sim. gostava de usar outras coisas. Sim, mas isso leva-me a um ponto que eu queria tocar, que é o machismo não é um problema dos homens e não está em determinados comportamentos. Eu acho que é uma questão disseminada e às vezes muito subreptícia. E são coisas que têm a ver com o próprio sistema que está institucionalizado. Não está num gap salarial, não está no problema de violência contra as mulheres. Às vezes isso é uma consequência de, mas sim, não é aí que está. Sim, às vezes são as pequeninas coisas que nós nem nos apercebemos, mas que já são uma consequência de algo que está institucionalizado e que é normalizado e que não devia ser. Está, sim. Eu digo que as mudanças começam nas palavras. Sim. E às vezes minimizamos o efeito das palavras. Mas a verdade é que uma coisa como o cartão de cidadão, Sim. não ser o cartão de cidadania, se calhar reflete culturalmente qualquer coisa. Sim. Percebes? Isto é uma ninharia e toda a gente vai dizer, ai, come on. Sim. Mas o meu filho vai crescer a ouvir falar em pilotos de avião. A minha filha não vai crescer a ouvir pilotas de avião, percebes? Sim. E eu acho que A nem Pilar del educador de Rio, infância. a Pilar del Rio falava muito isso por causa da presidenta. Eu lembro, eu entrevistei-a para 5 para a meia-noite, foi a minha primeira entrevistada, eu adorei. Eu tinha visto a entrevista dela com o Manuel Luís Goxa e tinha adorado e quis muito entrevistá-la e adorei, e ela falava dessa questão, mas não se dizia presidenta, não se dizia, porque historicamente não havia mulheres nessas posições. Então depois não se mudou. E mesmo que seja uma ninharia, mesmo que não mude, só o abordarmos estas questões obriga se calhar malta a pensar um bocadinho. E obriga que porque as é que não há crianças presidentes cresçam com as duas, com essas opções. Porque se o teu filho ou saber te que é perguntar, possível. sim, se o teu filho te perguntar porque é que não existe o feminino de piloto, tu não sabes responder. Não existe porque Não havia. não havia realmente mulheres, mas porquê que não havia? Percebes? Sabes que muita gente sabe como é que responderia e eu às vezes tenho alguma dificuldade porque às vezes eu sinto muita necessidade de ter dados para suportar aquilo que digo. Sim. E às vezes então calmo que não vou meter nesta conversa, mas porque as mulheres está provado que não têm tanta tendência para essas profissões. Mas Está não provado têm que não têm porque- tendência ou é uma coisa natural ou é porque historicamente Não foram lhes- incentivadas. não foram incentivadas, não lhes era permitido. Mais do que isso, nós não podíamos ser donas de um negócio até ao 25 de Abril, a não ser que fôssemos chefe de família, porque éramos viúvas e porque o senhor tinha falecido. E E então, há enormidade de países onde a mulher não pode fazer nada sem o consentimento ou a autorização de um homem. Não pode abrir uma conta no banco. Percebes? Eu acho que o feminismo não deve ser minimizado ou não deve ser visto como uma coisa má por haver tantos esterismos às vezes dentro dele, mas deve ser visto como uma coisa necessária, porque basta haver um país onde isso aconteça para que o feminismo seja necessário. E é uma coisa que me faz a impressão que reparem pessoas, se nós lutarmos para que uma mulher tenha uma igualdade, vamos falar de uma coisa muito prática no dia-a-dia das pessoas e das famílias, igualdade salarial. O que nós estamos a dizer é que no orçamento de cada família estarão a entrar mais uns cobres. Yeah. Portanto, nós não estamos a tirar aos homens para dar às mulheres, não. Se nós dermos o mesmo ao homem que damos à mulher, duas pessoas que estão a trabalhar, o que estamos a dizer é que as famílias vão ter mais. Claro. E isto é só a parte salarial, mas as famílias vão ter mais a vários níveis. Especialmente as nossas crianças. Mas se calhar a mulher vai emancipar-se mais. Ai, E é que essa louca. parte que já não interessa. Pois eu às vezes não Percebe? sei se, Porquê que tu se é uma achas coisa que as mulheres... consciente. Essa é outra coisa. E quando estou a fazer as tarefas de casa, e é aquilo que tu falaste, que é, as mulheres têm mais jeito para a cozinha, mais jeito para lavar. Epá, eu odeio. Odeio roupa na máquina, estou a perder tempo, estender, não sei passar a ferro. Às vezes eu até penso, se calhar tenho uma deficiência qualquer, não é? Tipo, sou uma mulher. Já foste acusada de não ser feminina. Quantas vezes? E tu também. Sim. Basta dizer que não sabes passar a ferro e há pessoas que se calhar já tremem o olho, não sei. Basta teres algumas discussões na vida que és tão pouco feminina. Não é? Levantares um bocadinho a voz. Sim. Teres opiniões. Teres opinião, seres a última a falar. Ou querer ser, és difícil. Tens a mania. O homem não é acusado de ser difícil por falar És mais. agressiva. A questão do agressiva, adoro.
sim, mas Os depois, homens são mas assertivos. depois quando choras és muito emocional. Estás a ver porque é que as mulheres não estão em lugares de poder. Exato. Aí depois Emocionam-se muito, tomam decisões que depois, meu Deus, com a Hillary Clinton, mas depois tomar decisões naquela altura do mês. Ai, Deus me livre. o botão das armas nucleares está muito melhor na mão do Trump, não está? Obrigadinha. Exato. Obrigadinha por essa. Mas só para concluir a parte das tarefas e de eu achar que sou menos mulher Sim. por não saber passar a ferro. Não acho, mas sabes, vem alguém do século XIX, as mulheres todas, que passavam o tempo em casa a chatear-me a cabeça. Porque eu acho que as mulheres também cresceram um bocadinho assim. E aquela coisa do não deixar o homem mexer em nada em casa porque ela é que sabe. Porque a mulher ficava tanto tempo em casa que aquele passou a ser o espaço de poder dela. Nesta prateleira mando eu. Aqui não mexes, não mudas o copo de sítio, porque aqui eu tenho poder. Sim. Então, também é um bocadinho isso. Eu iria mais longe, sabes? Eu acho que muitas mulheres, historicamente, arranjaram o seu espaço como as apoiantes de homens de poder. No sentido em que elas tiveram um papel importante. Tu não soubeste. Yeah. Porque há um filme, deu no outro Virginia dia com a Glenn... Woolf, as mulheres, a maioria das mulheres a Glenn Close são anónimas. Fez um filme que acho que é The Wife. Ela esteve nomeada para o Oscar, acho que foi há 2 anos. Ou o ano passado, uma coisa assim. E é exatamente o papel. Ela queria ser escritora. Na altura disseram-lhe, amiga, ou te comportas de determinada forma ou nunca vais ser editada. E como ela sentia que não tinha esse tipo de personalidade, acabou por não acontecer. Acabou por se casar com um escritor e tornou-se quase ghostwriter. Ghostwriter. E o filme é muito interessante nesse ponto de vista, e há várias histórias deste género. Acho que há um filme do Hitchcock que fala da importância que a mulher do Hitchcock teve para ele e para a sua obra. Sim, pois é, exatamente. Houve mulheres que tiveram papéis fulcrais e que não quem sabe a biografia da Michelle Obama? Ainda não li. Percebes que ela claramente teve um papel importantíssimo naquilo que ele é. Aquela é um gênio, mas... Aquela frase incrível dela, que já lhe disseram que ela teve um namorado qualquer que entretanto se tornou... Não sei, ou é cozinheiro, não interessa, vamos dizer que o senhor é jardineiro. Já viu, Michelle? Se tivesse casado com esse senhor, era mulher de um jardineiro. E ela, não. Se eu tivesse casado com esse senhor era presidente dos Estados Unidos. Papau! Drop the mic. Exatamente. Olha, só para avançar aqui um bocadinho, o que é que tu gostavas que toda a gente soubesse acerca do feminismo? Uau, não estava à espera dessa. Essa é quase o que é que dizem os teus olhos. Essa é uma pergunta muito fechada. O que é que eu gostava que as pessoas soubessem? Eu para mim, era essencialmente... Que feminismo é humanismo. Não é uma coisa de mulheres. E agora vou investigar, senão ficava aqui até amanhã. E agora, Porta Editora, dicionário, está imensa ajuda. Não. E se quiserem aprofundar um bocadinho, façam um favor. Estamos a ser se calhar um bocadinho mais, mas acho que há tanta... Já leste a Chimamanda, de certeza, livros dela. Sim, algumas coisas. Ela é incrível. Mas e ela vem da sociedade nigeriana e, entretanto, já está na sociedade ocidental, portanto... Ela está na América? Sim. Eu gosto muito, olha, mas eu gostei muito de ler, para mim fez-me imensa diferença. Houve coisas que me fizeram logo confusão quando eu era mais nova. Justamente vi um documentário sobre meninas chinesas e os orfanatos. E na altura eu disse logo, um dia vou adotar uma criancinha chinesa. Tenho essa panca até hoje. Acho que todas tivemos essa fase. Pronto. Mas quando li, e também não foi assim há tanto tempo, li o primeiro volume da Simone de Beauvoir, da tese dela, O Segundo Sexo, porque dá-te uma perspectiva histórica e o livro é de anos 40, 50, uma coisa assim. Portanto, há coisas que estão paradas no tempo, mas dá-te uma perspectiva histórica até então, século XX, e também geográfica. Situações na Índia, pronto. E isso... olha, a questão do privilégio e dá-te uma perspectiva realmente, porque é que isto aconteceu? A Índia é péssima. A Índia nós não temos noção, mas as mulheres desaparecem na Índia. Pois. Elas são assassinadas, no fundo, por familiares. Sim. As castas, a situação das castas mantém a mulher num papel muito vulnerável. E assim, as castas só existem precisamente para continuar a dar poder ou não tirar poder aos privilegiados, não é? Porque o que é que faz o privilégio? Ou o que é que faz com que os privilegiados não deixem de ser? É o medo que eles têm de perder isso, não é? E, no fundo, isto é para benefício deles, não é para malefício das mulheres, mas... Olha, calhou, das mulheres assim. E, pronto, neste caso também, não só das castas mais baixas. Sim, das castas mais baixas, mas as mulheres sempre a sofrer cada vez mais. Sim. Em qualquer casta, portanto. A mulher estará sempre... Um bocadinho abaixo. Vamos aligerar um bocadinho a conversa. Isto na Índia. Voltamos a Portugal, onde se calhar as coisas estão um bocadinho melhores. Sim. Vamos aligerar um bocadinho. Tu és uma mulher da rádio, a tua paixão.
continua... Porquê rádio? Boa pergunta também. Tinhas referências, ou seja, lembras-te de... Sim. Não tenho referências na família. Isso é assim uma coisa... Não, mas de programas, por exemplo, te lembras de ouvir? Sim. Isto tudo começou há um tempo atrás. Na Ilha do Sol. Sim, se calhar também das primeiras músicas que ouvi na rádio, não sei. Mas, netinho. Começou quando eu tinha um rádio, eu conto sempre essa história, tinha um rádio que gravava cassetes e isso era incrível. Então eu adorava gravar a minha voz. Não sei, eu não sou narcisista nem nada dessas coisas, mas eu gostava de gravar a minha voz e de dançar muito as músicas. Então eu gravava, Dizias umas coisas? Dizia umas coisas, ouvia a música, dançava, fazia assim uns espetáculos com as minhas primas e pronto, foi assim que começou a paixão. Eu não sabia o que era fazer rádio, não fazia ideia que podia ser isto, parecido com o que eu estava a fazer. As minhas referências radiofónicas, acho que assim a primeira referência radiofónica que eu tive, depois entretanto até fui calhar lá no mesmo sítio que ela, foi a Joana Cruz. Ah, que giro. Sim, é assim na Renascença ainda está? Ela agora está na RFM, mas ela começou na Mega. Sim, o Grupo Renascença. O Grupo Renascença, exatamente. Ela começou na Mega, ela, o Vasco Palmeirim. Sim. E eram essas mais ou menos as pessoas que eu ouvia na época. Depois, nunca tive aquela coisa do ídolo, do eu querer ser como esta pessoa. Eu ouvia, gostava, mas eu tento sempre... Porque eu acho que não consigo ser igual a ninguém, nem quero. Nem faz parte, nem é suposto. Mas às vezes sinto quase como uma derrota, porque há pessoas que quando têm um ídolo tentam aproximar-se daquilo e resulta, não é? Ou não sei, é quase uma motivação. Eu tenho que buscar a motivação a outras coisas. Pronto. Sim, mas tu qualquer pessoa que te conhece sabe que tu lutas constantemente para te melhorar e para fazer mais. Sim. Aliás, é uma canseira, às vezes dá trabalho, percebes? Às vezes não, dá trabalho quanto mais não seja dentro da própria cabeça, que é o que eu imagino, se fores algo como eu. E depois eu sempre tive muito... A questão da imagem sempre foi um problema para mim. Eu gostava de comunicar, mas aparecer não era... Não sei, sempre fui muito insegura em relação ao meu corpo e em relação à minha cara e não como assim? Você é linda! Não. Olha quem? Não, mas é verdade. Mas isto são processos. Luísa, posso contar a história de quando fizemos o casting para a MTV que tu ganhaste? Ok. A Luísa agora fiquei muito a Luísa foi a primeira pessoa a aparecer porque tinha que se despachar porque tinha um trabalho, não é? Tu estavas lá logo a essa hora? Estava lá de aparelho nos dentes. Sabes que ainda 18 hoje... anos, mas fui finalista, não imaginas como eu fiquei? Pensei, como assim? Mas claro, não ia ganhar. Mas também estava na faculdade ainda, não era toda a minha ambição na altura. Mas sempre foi uma coisa... Percebes? Não estavas confortável? Não estava e ainda não estou. Ainda não estás? Se te aparecesse um projeto a tua cara... Com esse nome? Não, acho que há uma coisa deste género. Não, mas um projeto que te fizesse sentido. Sim, tinha que fazer sentido. Colocavas-te nessa posição desconfortável para comunicares as tuas ideias? Não sei, é que eu ainda estou naquela luta interna de não saber se isto é falta de confiança dos outros em mim ou eu em mim própria. Porquê? Estás a dizer que ao longo dos anos não te surgiram ofertas ou propostas? Não, surgiram. Então como é que tu... Por isso é que eu acho que é uma confiança que eu não tenho em mim. Exatamente. Mais do que os outros terem em mim. Sim. Exatamente. Mas se calhar um dia lá chegarei. Ou então não. Se calhar tens de te colocar na posição mesmo estando desconfortável. Não sei. Eu tenho algumas dificuldades a sair da minha zona de conforto. A questão é essa. Por isso é que eu estou na rádio há muitos anos, mas adoro, percebes? Não, isso é verdade. Adoro e sinto que cresço lá dentro. Sim. Agora, quando vêm outras coisas, tipo televisão, eu já me encarquilho um bocadinho. Vou-te deixar só uma ideia na cabeça que é lançar-te ao Lago de Tubarões e deixaste-te estar desconfortável. Pois, está bem. Às vezes, pronto, vou deixar só isto porque acho que tínhamos todos a ganhar, o público e quem te agarrasse. O que é que ainda sentes a mesma pica a fazer rádio que sentias no início? Sim, sendo que... Estás desde 2008, só para quem não sabe. Numa rádio que é a Mega, em que eu vou ficando mais velha e os ouvintes têm sempre a mesma idade. Ou seja, eu já fiz 78 viagens de finalistas, mais ou menos. Mas
uma com 17 e se calhar a última com 27. Pois. A diferença é essa. Mas até isso é um desafio gigante, percebes? Achas que te mantém jovem ou faz-te sentir Não, tremendamente? faz-me... Eu aprendo imenso. Não se aprende só com as pessoas mais velhas. Verdade. Tu aprendes imenso com os jovens de hoje em dia. E a palavra jovens, que quando eu tinha 18 anos era péssima, Sim. agora já faz todo sentido para mim. Estás a ver? Quando eu tento segmentar as coisas na minha cabeça. E eu falo para um público na Mega 15-24, sendo que eu tenho 32, mas eu quase que já vejo... Não sou eu odeio ser paternalista, mas às vezes penso, se calhar estão a achar que eu estou a ser, mas eu tento ouvir o que eles têm para dizer e tento... Não é educar, mas há uma responsabilidade social em mim que foi crescendo ao longo do tempo e é assim já que eu vejo o meu papel na rádio. Se calhar quando eu mudar eventualmente para uma rádio com um target mais velho, já não vou ver tanto assim ou já vou ter outra postura. Mas na Mega eu fui evoluindo assim. Foi sempre atenta àquilo que eu posso ensinar, àquilo que eles me estão a dizer, ouvir muito o que eles me estão a dizer e perceber o que é que eu posso acrescentar a estas pessoas que têm 18 anos e nunca ouviram falar em feminismo. Sim. Então é esse o meu desafio diário. Tu não vais então na conversa que tipo, isto já a juventude está perdida. Ai não, odeio isso, odeio que digam isso, odeio que digam antigamente a que era. Sim. Não acho nada, acho que ok, temos o YouTube e há parvoíce a toda a hora, mas sempre houve parvoíce, só mudam as plataformas. Sim. Os adolescentes são parvos. Não é são parvos, estão a aprender, estão a crescer. Faz parte. Claro, Faz tu tens Eu posso é a dizer, altura de bateres com a cabeça na parede. eu acho que fui uma adolescente muito pouco parva e só estive a perder com isso. Sim, porque depois vais querer ser parvo aos 50 e depois aí é só um bocadinho descontextualizado. Pronto, exato, sim, Não é? ou então pronto, procurou-se outros escapes, mas sim, sinto falta dessa fase de Dessa loucura, porque às vezes, Mas isto pronto, às tal vezes como temos os que crescer bebés, demasiado cedo. Cada um tem o seu ritmo. Exatamente. E se calhar tu não estavas na altura de ser parva. Não, e Estás foi, agora. e foi uma, exato, e foi, olha, eu, para mim a Olha. parvalhar, aqui que ninguém nos ouve, Uhum. a pessoa aparvalha quando pode, de vez em quando arranja. Mas já aprendeste que podes aparvalhar quando podes. Se calhar, ou que aparvalhas quando podes. Quando eras adolescente havia ainda muita coisa... Houve outros objetivos a serem Pois, cumpridos. tipo pronto. uma média, não era? Uma média, isto porque nós éramos as duas muito boas alunas e já tivemos um bocadinho esta conversa de Para não quê? é que parvoíce e o ensino estar tão focado em notas e em alcançar aqueles E menos números em mágicos e em competências individuais, não é? E que isso nos preocupa um bocado agora como mães, não é? O sistema de ensino e estar tão focado em avaliações e não tanto em educação, provavelmente, especialmente adaptado ao século XXI, Claro, sim. que é uma coisa que me preocupa. Onde a professora não está em cima de um estrado e os alunos não estão todos ali a olhar para um que- quadro. Sim, no outro dia ouvi alguém dizer que se viesse uma pessoa dos anos 20, de 1920, portanto há um século, se lhe dessem se lhe desse o teu telemóvel, oh meu Deus, qualquer pergunta que eu tenha na vida, vou aqui ao Google e consigo uma resposta. Se os metesses um dia numa escola normal, dizia, oh meu Deus, os quadros agora são brancos. Era a única diferença. Porque muito pouca coisa mudou no sistema de ensino True. público de há um século para cá. Sim, Pronto, é o que é verdade. um bocadinho triste se virmos a forma como o mundo evoluiu Sim. no mesmo tempo. Agora fizeste-me lembrar porque é que eu não era... Eu cresci a achar que era má a matemática. Porque na escola, logo nos primeiros tempos, quando tu não tens... Quando tu és melhor a uma coisa do que a outra, dizem-te logo, ela não tem jeito. Sim, E tu cresces a ouvir, ela não tem jeito. Ela não tem jeito. Se não tenho jeito, nem sequer me vou esforçar. sim. Não tenho jeito para isto. E tu vês às vezes as crianças a dizer isto. A Não, desmotivar. não quero. Eu nunca tive explicações, tirando quando fui para a faculdade e percebi que tinha tido um 10 a estatística. Sendo que estatística Números, é tipo lá o está. básico da matemática. Mas Filipa, que cresceu a ouvir que não tinha jeito para matemática, Interiorizaste isso. interiorizei e nem a média e a moda eu sabia fazer. Para aí. E eu fui para a explicação e tive 17. E eu pensei, oh meu Deus. Então, se calhar o queres ver que problema afinal não eu era até- eu. Não, afinal tenho jeito. Sim. Percebes? Mas claro, depois segui a minha vida fora da matemática. Mas e se eu tivesse ido a tempo? E se eu quisesse ter sido uma cientista? Bióloga. Ou tal e qual. Bioquímica, sim. Uma veterinária, não é? Porque tu também tivesse a fase. O triste é que às vezes parece que o facto de ingressar no ensino
fecha portas nesse aspecto, ou numa fase inicial. Começa-te a fechar portas, em vez de expandir os horizontes. Porque tu sectarizas, não é? Exato, e cedo, sabes que eu fiz uma entrevista Sim, há uns muito tempos cedo. com uma professora. Escolher o curso aos 15, 16 anos é ridículo. E começas logo a afunilar aí. Quando tu ainda sabes lá da vida e sabes lá quem tu és e estás num processo físico, hormonal, cenas de te descobrires. E não, mas pelo menos a tua área já tens de saber. Yeah. E logo aí fechas imensas portas. Sim. E depois a questão já tens que estar a pensar nas específicas para quando fizeres 18 para o curso que eventualmente quererás. Mas sabes lá que Sim, curso... tens que ser bom a português se queres entrar ali, tens que... Sim. É que isso, mesmo eu às vezes digo, eu tive a sorte de ser negligenciada. No sentido em que fui, como crianças, como quase todas as crianças dos anos 80, tive uma babysitter ótima que era a televisão. E não havia grandes expectativas em relação a mim. Lá está, eu era meio pequeno. És filha única? Não, tenho uma irmã mais nova. Ok. Mas era aquela coisa de... Os pais tinham que trabalhar, eram outras vidas. Depois ainda havia a vida no campo, de trabalho no campo. Sim. E portanto nós Não éramos... há tempo para atividades Montessori com esta criança. E não só, sabes o que é? Não havia expectativas em relação a mim. Tipo, imagina, a minha avó materna chegou a dizer uma vez que se eu ia para Lisboa era para servir nas casas. Era esta a perspectiva. Eu, quando era muito pequena, disseram que eu não precisava de aprender a comer com garfo e faca. Bastava comer com colher. Para quê? Mas ela vai ser doutora. Isto foi dito, percebes? E não é que vai. Eu que era mega boa aluna e na quarta classe já sabia falar inglês perfeitamente, só de ver televisão. Yeah. E a grande perspectiva que tinham para mim era: podes ir para assistente de bordo. Isto aconteceu. Luís, essa história é magnífica. Pronto, isto era, ou seja, mas o facto de não haver expectativas em relação a mim libertou-me. Exato. Sabes? Nunca tive a pressão de ter que ser dizerem-me uma coisa... vais ser isto, vais não sei o quê, sabes? Magnífico. Claro que depois também tem a ver com a cabeça de cada pessoa. Isto podia ter sido terrível. Correu bem. Ter acabado de ir numa valetazinha, não é? Mas libertou-me das expectativas. E às vezes as expectativas abafam. Completamente. E depois vais para um ensino que afunila logo à partida e que competências artísticas... em que tens uma expectativa que é ter emprego ou não ter emprego. Sim. E inicialmente é ter boas notas, independentemente de estares a compreender a matéria ou não, memorizas. Por exemplo, isto é uma coisa tão simples. E não notas que houve coisas que tu... marraste e que tu agora ou não te lembras ou não te servem para absolutamente nada. Filipa, eu tirei direito. Pois. O que queres que eu te diga? Tu decoraste os códigos, que entretanto já devem ter mudado. Não, os códigos não se decoram porque tu levas para os testes. Se tu tens é de saber a estrutura do código para encontrares o que precisas, porque é vais dar uma aula de direito, não vais? Não, mas atenção, não, eu costumo dizer, eu acho que devia haver... Toda a gente devia ter, não é? Noções fundamentais de direito. Eu tive a cadeira. De direito, sim, eu acho que devia haver ali em certa altura. É assim, como eu acho que toda a gente devia aprender a preencher o IRS com 14 anos. Há uma série de coisas como cidadãos que devíamos ter noções de direito de consumo, ou seja, os teus direitos enquanto consumidor, por exemplo. É que eu sinto que o português é muito barafusta por tudo e por nada, reclama de tudo e não sei o quê, mas depois quando é para reclamar o direito a sério, não sabe, não faz. Não sabe, não faz e sente-se intimidado. A tua relação com a Segurança Social, por exemplo. Uma relação que às vezes... está sempre a ver notícias da Segurança Social. É mandar vir a password por correio porque me estou sempre a esquecer dela. Pronto, olha a relação é a minha relação com a Segurança Social. Têm. Mas imagina, estamos sempre a ver notícias de cartas que chegam da Segurança Social de coisas que já prescreveram. E as pessoas não sabem. E há pessoas, normalmente camadas da sociedade mais vulneráveis, que então vão pagar. São os mais prejudicados. Exatamente. É sempre assim. Percebes? E se calhar temos que começar este trabalho aí agora, que é... Quando eu estou a preencher coisas online nesses sites, eu só penso, isto para mim está a ser difícil, está a ser uma seca. Para alguém que nunca pegue no computador, isto é impossível. Vão ter que pagar a alguém para... Se é alguém que não mexe no computador, possivelmente é alguém também que não tem... não tem dinheiro ou tanto dinheiro para pagar a alguém para fazer isto. Então, como é que... Sim. Isto numa cadeia... Pronto, e depois são esses que são multados e é isso que eu acho que não fogem, obviamente. E inicialmente acho que devia haver, não sei, a partir do 5º ano, vamos ser loucos, qualquer coisa de introdução à cidadania. Mas tu não tiveste educação cívica? O que é que te ensinavam em educação cívica? Eu não tive educação cívica. Eu tive, mas era ridículo. Eu já não me lembro, lá está, não me lembro o que é que aprendi aí. Mas não tinha nada a ver. E para mim, educação cívica era isto também. E era uma coisa que tu, já na altura, se calhar te interessaria? Não, mas porque não fazem com que tu te interesses. Não pois te dizem, é não basta dizer isto vai ser importante para ti no futuro. Quando tu tens 12 anos, queres lá saber do futuro, não é? Sim. O futuro é para sempre.
Futuro é Portanto, o tenho recreio. O futuro é, Exato, futuro é quando a é campainha quando der o tocar. toque, obviamente. Sim. Tipo, não pensas para além disso. Tens que ser motivado de outra forma. Tem que ser uma coisa ali... Tem que seduzir Sim. apropriadamente alguém de 12 anos. É verdade. Bom, mas isso é verdade até para a maior parte das cadeiras e às vezes há um gap professor-aluno. Aquilo que tu estavas a dizer do professor estar em cima do estrado. Mais uma vez o privilégio e o medo de Sim. perder esse poder. Pois, deixamos isto no ar. Não é? Senão o professor ainda corre o risco de levar um tabefe do aluno. Ah, Não pode. mas não Há fales um- disso, há um porque no outro dia ouvi problema, uma há um história problema. que existe. É que, atenção, eu quero aqui valorizar, e tenho que dizer isto, o papel dos professores. E há situações muito desagradáveis nas escolas e que Mesmo. acontecem. E atenção, eu acho que os professores deviam ser mais valorizados, mais bem remunerados, até para depois não acontecer algumas... Pois, é que isso faria com que se calhar as coisas mudassem logo por Pronto, aí. exatamente. Portanto, nós estamos aqui a criticar, para mim é das profissões mais importantes na sociedade e devia ser muito mais valorizada, muito mais tida em conta, até para depois não se verem tipo, greves em datas de exames nacionais e essas coisas que eu acho que prejudicam toda a gente. Sim. Prejudicam mais do que ajudam, não é? Sim, eu acho que sim. Mas pronto. Mas eu percebo o desespero. Sim. É verdade. Há aqui uma temática que eu não... Temos de falar porque senão os teus fãs, ou as tuas fãs, dão cá de mim, Que é qual? que é a maternidade. Tu foste recentemente, bem lá está, ainda falámos da EMA há pouco, pela segunda vez, como é que isso está a correr? Recentemente. Sim. Recentemente e recentemente. Falámos recentemente e foste mãe recentemente Sim. da EMA. Como é que Sim. isso está a correr? A segunda. Ela é um anjo. Sendo que o Eusébio tem 2 aninhos. 2 anos e vai fazer 2 anos e meio. Ele continua a dar mais trabalho do que ela. Era aquilo que estávamos a dizer em off. Ele era calminho, mas era o primeiro e todas aquelas ansiedades de mãe de primeira viagem e o dormir pouco e dar de mamar de meia hora à noite. Eu tive isso com ele, com ela não tenho, mas também não sei até que ponto não tenho porque eu própria descomplico. Estás a ver? Uma xuxa que cai no chão já não é tão grave. Já não vamos já pôr em água a ferver. Já não... Eu ponho a maioria das vezes, mas já houve uma ou duas em que não pus, estás a ver? E acho que ela não vai morrer por causa disso. Acho que não. Ninguém estava a bater à porta, atenção. Não, eu- A Filipa, A bater Filipa- na madeira. Está aqui uma mesa Exatamente. de madeira que eu acho que é para isto, para quando os convidados dizem coisas fora Pelo sim, pelo daquilo que não. é suposto. Então, agora, o facto de já ter um mais velho é que está a perturbar aqui a irmã mais nova, porque ela é uma Porque agora uma são anjinha. 2. Sim. Agora são 2 e complica. E eu estava com medo, como toda a gente tem, quando tem o segundo, das questões dos ciúmes e de como é que ele vai tratar a irmã, e ouvi histórias escabrosas. A primeira coisa que ele fez quando eu cheguei a casa foi bater no irmão. Ouvi esta história. Ai, Sim. meu Deus. Deu-lhe uma estalada e disse: não te quero aqui. Ele não, ele percebe que é um novo elemento. Eu acho que ele ainda não se apercebe. Ele sabe que é uma pessoa, obviamente, mas ainda não faz nada, não interage, não lhe Sim. rouba os brinquedos. Não Quando chegar a essa fase. não lhe rouba também muita atenção, porque eu consigo. Ela não sabe se eu lhe estou a dar atenção ou não, ou pelo menos não a pede da mesma forma que ele, que é uma forma consciente. Sim. Em que se eu não lhe der, ele realmente fica triste e chora e se calhar vai ficar magoado comigo. Mas ela não, ela está a sobreviver. Ele não, ele já está a crescer e a formar a sua personalidade. E eu tento sempre consciencializar-me disso. Eu não quero que ele fique traumatizado com nada do que eu faça. Do género, estou a dar mais atenção à irmã do que a ele. Inevitavelmente estou, mas é aquelas coisas básicas, não é? Eu tenho que lhe trocar a fralda, tenho que lhe dar maminha, ela tem que dormir. Se calhar ele tem que fazer menos barulho, aí é que ele não consegue. Ele não consegue falar menos do que isto. Pois tu dizes que é o Crianças Baby de That 2 Rocks. anos gritam assim. Baby That Rocks, completamente. É tudo rock and roll com o Eusébio. Tudo. E não acaba a pilha nunca. Não sei onde está o botão que se desliga. Olha, tu és mãe de um Eusébio e eu sou mãe de uma Aura. Sim, Tu tens perguntas que te fazem sempre por causa do nome. sim, claro. Claro. Tu também tens. Eu tenho, normalmente Pessoas a minha que te pergunta chamam é sempre, Áurea, não é? Áurea. Claro. Aqui é Áurea. É por causa da cantora, não é? Acho que é a referência da maior parte das pessoas, sendo que a Aura não se chama Aura porque eu sou uma esotérica. A Aura chama-se Aura porque a bisavó da Aura se chamava Aura. E o bisavô do Eusébio. E se uma chamava tia-avó Eusébio. também. Pronto, portanto é uma referência familiar. É. Contigo é o Benfica.
Não, é uma referência familiar. Não, estou a dizer, mas contigo a pergunta que Miguel fazem é Benfica. por causa do Ai, que Benfica. engraçado, é o Eusébio Branco. Ouvi esta A já. sério? Já ouvi mesmo na minha cara, coitadinho, quando ele for para a escola, vai ser gozado. E eu, não, se os pais não ensinarem os filhos a gozar por causa disso, uma criança não vai gozar porque ela se chama Eusébio. Sim, ok. Pronto. Sim. Ouvem-se coisas muito engraçadas que a mim me entram por um ouvido e saem pelo outro, mas eu adoro o nome, acho que tem imensa personalidade, tem muito a ver com ele. Ele diz que é o Zébio, Tão e giro. o meu avô também lhe chamavam Zébio, Zebito, então Eu gosto do diminutivo. gostas? Para ti é Zébito e para mim é Sim. Aurinha. Aurinha. A Aurinha, Tão lá querida. em casa, sim. Portanto, Mas quando estás chateada com ela, não é Aurinha. Não, é Aura. E depois tenho um problema, sabes? Eu vou explicar-te o problema que eu tenho. Sim. Ela, o último nome, é o nome do apelido do pai, que é Aura Beatriz. é ótimo. Ora, quando eu digo Aura Beatriz, parece que estou a dizer dois nomes próprios. Automaticamente a minha filha parece uma cantora pimba. Não é? Porque Pelo menos já sabes, estás aí a abrir uma possibilidade. Que se ela quiser ir por aí, carreira. ela não precisa ter nome artístico. Tipo Já Marco tem. Paulo, não é? Que não se chama Marco Paulo Pois ou é. Ágata. No outro não é dia preciso. vi que era uma coisa normalíssima. É tipo Francisco, acho eu. Não, o nome do Marco Paulo, não, mas o João, ou assim, é uma coisa normalíssima. normal. Fui ver, por alguma razão pusemos-nos a ouvir músicas do Marco Paulo e a mostrar à Beijinho, miúda. Marco Paulo. Sim, e adorámos e pensar, pá, isto é muito bom. E fomos ver, porque ele não se chama Marco Paulo, não é? Pronto, fomos tirar essa dúvida. Qual foi a maior lição que a maternidade te trouxe? Eu aprendi a ser mais paciente e a olhar mais. A maternidade ensinou-me a perceber os meus pais, essa é a verdade. Sim. E a perceber certas coisas que eu vivia em criança, percebes? Imagina, então espera, se calhar eu cresci assim porque vi isto e fui confrontada com isto, assim como tu viste muita televisão, e agora percebes a influência que isso teve em ti. E eu tento, para resumir, a maternidade tornou-me mais analítica, acho eu, sabes? Ok. Sim. E com a necessidade de me informar muito bem sobre tudo e mais alguma coisa, não é? Não vou dar açúcar ao bebê, mas não vou dar porquê. Tu és uma pessoa que procura muita informação. Sim, tento ao para máximo. Ainda para mais quando comecei a perceber que tinha essas tais fãs que me perguntavam coisas, às vezes. Eu cheguei a receber perguntas do género: Filipa, não aguento não fumar. Estou a amamentar, o que devo fazer? Falar com o médico. Eu não fumo, não sei se a nicotina é uma coisa que passa pelo leite materno, mas estás a ver, as pessoas tinham ou têm em mim alguém credível para responder a este tipo de questões. E isso até me lisonjeia. E às vezes, e já me aconteceu, por acaso nesse caso não sei, eu ir à procura por essas pessoas, só para as poder tranquilizar. Ainda hoje também recebi alguém que estava com dúvidas sobre... porque como eu descrevi o relato, fiz o relato da minha cesariana, recebi mais, sei lá, eu posso dizer milhares sem estar a pôr o número para cima, mensagens a dizer que passaram pelo mesmo e que nunca tinham ouvido ninguém a falar disso. E só me diziam, como é que é possível? Nós sabemos que há tantas figuras públicas a fazer cesariana, e muitas até por opção, e nunca me terem dito sequer que a cicatriz podia ficar inchada 1 ano. Coisas deste género que as pessoas não falam, não dizem ao marido porque ele também não vai perceber, o médico despacha a situação porque como, para ele é normal. E como uma situação estética. Nós estamos aqui a falar, sim. para quem não acompanhou as histórias da Filipa, muitas vezes fala-se da cesariana e da questão da cicatriz da cesariana como uma coisa, mas agora está escondida, já não é. Está acima da linha já do ninguém, biquíni. Exato. Está ali e ninguém vê. O que não se fala é do que se está a passar lá dentro. Tu estarás na melhor posição do que eu para falar disso neste momento. Sim, cortam-te 7 camadas de pele e ainda te cortam um músculo que é o útero. Portanto, como é que tu podes ser tratada como alguém que teve um parto normal, mesmo que seja um parto normal com lacerações e pontos e o períneo não sei quê e aquelas coisas feias, mas o teu corpo está naturalmente apto a recuperar disso. Enquanto que de uma cirurgia já é uma coisa ligeiramente Porque é disso que estamos a falar. É uma cirurgia abdominal, ou seja, é uma major surgery. Ok. E tu vais para um recobro num hospital e vais para um quarto onde estão pessoas que tiveram um parto normal. E a única coisa que te dizem é hidrata a cicatriz, é isso? Por exemplo, sim. Realmente, eu percebo. Os hospitais, e tu estiveste a hora no mesmo hospital que eu fiz a cesariana, em que eles fazem omeletes. Foste para a MAC? Fui para a MAC. Nós estivemos a falar... Fiz a cesariana de urgência. Ok. Então fui para a MAC porque
considero que a maca é o melhor. Sim. E ainda acho isso. Agora, eu acho que elas fazem omeletes sem ovos. A culpa Sim, não também é dos profissionais, muitas vezes, é de como o são as sistema condições, e as montado. condições estão montadas. Não havia hipótese de eu estar num quarto só com pessoas que fizeram uma cesariana. Então eu estava com pessoas que tinham tido um parto normalíssimo e que iam e vinham da casa de banho em 5 minutos. Eu demorava 1 hora. Sim. Pois não, E eu não tenho ali, obviamente, uma enfermeira pronta para me auxiliar. porque, mais uma vez, Deveria, mas não tenho. omeletes sem ovos. Voltamos Omeletes a sem isso. ovos e elas tentam, a sério. Mas, e depois, eu admiro imenso os enfermeiros. Eu acho que eles têm um trabalho incansável. Tipo, tu vês o médico uma vez nos 4 dias que estás lá, ou em 5 minutos. Sim. Os enfermeiros estão sempre e medem-te atenção e perguntam se estás bem, se precisas disto e E daquilo. atenção, com a questão da amamentação, eu sempre Sim, que são carregava na incansáveis. campainha com uma dúvida, elas vinham. Estão super bem preparadas para a questão da amamentação. E é isso que eu acho. Por favor, preparem os enfermeiros para a questão das cesarianas. E eventualmente do parto normal, não sei. Eu tive um ótimo primeiro parto normal, com 1 ponto, então eu estava ótima, nunca precisei propriamente. Mas desta vez, como precisei, é que senti que faltava informação. Eu senti que só me davam informação se eu questionasse. Especificamente. E tu, à partida, não traz E essas eu, à partida, dúvidas. não tenho essa dúvida, porque ainda Não não tiraste passei pelas medicina. coisas. Exato, exatamente. Vou-te dizer, em relação a isso que estás a dizer agora, eu tenho uma amiga que teve o primeiro filho por cesariana e ficou toda contente porque ele nasceu prematuro. Okay. E é o que ela até diz, olha, o último mês de gravidez não tive que passar, que é aquele mesmo mais cansativo às vezes. Exato, sim. Correu bem, ela foi de emergência e ela é que até passou mal. O miúdo, felizmente, rapidamente saiu de... Sim, 80% dos problemas da cesariana são para a mãe normalmente. Sim, por causa e da cirurgia. ele correu muito bem porque ele já estava preparadíssimo para ficar para fora, basicamente. Então ainda bem. E essa parte correu bem. Ele dizia, até achei, acho que ela quando viu os teus stories, ou eu partilhei qualquer coisa Sim. com ela, não sei, ela disse, pronto, se calhar teve a ver com a experiência dela, porque a minha até foi boa. Eu disse, mas tu estás a dizer isso porque a tua única experiência é uma cesariana. Tu não sabes o que é um parto normal. E a recuperação e a diferença. Exato. E, portanto, Sim, ela teve disse, imensas dores de certeza nos dias seguintes. mas ela não tem termo de comparação. Ela não tem termo de comparação e sempre lhe disseram que ia ter dores. As Sim. dores é uma coisa que tu sabes, vais ter, sempre te dizem, sempre que te falam de Sim. alguma coisa horrorosa do parto, é o quê? É a dor. Eu não tive dor no parto, até porque estava anestesiada Pois. e eu não tive que fazer a expulsão desta segunda vez. Mas o pós-parto de uma cesariana não é só um pós-parto de dares à luz, é um pós-parto de uma cirurgia abdominal. Sim, E isso dá dores. terríveis. E a recuperação é completamente diferente. E depois as sequelas que tu podes ter, e é disso que eu Exatamente. falo. E se calhar a ignorance is a bliss, e ela correu tudo bem e não vai ter problemas, e se calhar daqui a 10 anos vai ter incontinência urinária e não se vai lembrar que pode ter sido da cesariana. E que ninguém se lembra. E ninguém lhe disse. E ela se calhar não fez exercícios pélvicos porque o parto foi de cesariana e ela achou que a zona de lá de baixo estava tranquila e não está. Ou que não é uma prioridade porque tem dores e porque tudo mais e o tempo vai passando. E porque tens um bebê. Pois. Repara, tu fizeste uma cirurgia gigante e ainda tens um bebê pequenino para tratar. Não, e como qualquer mãe, ou a maior parte, Vais dar prioridade ao bebê? sempre, Como é óbvio. sempre, mesmo com o teu desconforto, mesmo com o teu cansaço, e durante Daí a minha demasiado tempo... desorientação nos Sim. primeiros tempos, que é, quando é que eu me vir? Tipo, tenho dores, tenho um agravo, é suposto isto estar inchado, é suposto doer-me, sei lá, aqui, é suposto doer-me as costas sofrem imenso com a cesariana. Sim, Tudo é repuxado quando eles vão cozer. porque toda Enfim. esta zona deixa de poder fazer força, ou seja, o que sofre são as costas. Não é? O que me disseram na maternidade, e agora posso dizer exatamente, porque foi rápido, as únicas coisas que eu tinha que fazer: hidratar a cicatriz, como não interessa, massagem não faz, tipo, hidrata, põe um creme lá para cima. Hidrata a cicatriz e o único peso que pega é a sua filha. Pronto. Ok. Eu vou para casa e penso, mas isso implica o peso do ovo, quando ponho no carrinho, implica... É que eu não consigo baixar-me para lhe pegar, porque tenho aqui... Sim, É o pegar, mas é o pai que me põe no colo quando eu quero dar de mamar. pois. Não me consigo virar de lado para tirar do berço porque tenho uma cicatriz aqui, mais uma vez. Pois eu acho que é muita questão do não saber. Por exemplo, eu desabafava com o Francisco, com o meu marido, e dizia: pá, já viste isto acontecer? E a Filipa está a falar sobre isto. Ele, mas então, e qual? Porque eu dizia-lhe, e só lhe disseram isto da cicatriz. Ele, então, mas que outras coisas é que podem acontecer? Claro que é um homem, Claro. mas a verdade é que mesmo muitas mulheres, se calhar,
Luís, eu própria. não sabem. Exato. Quando eu comecei a perceber que ela estava sentada e que eventualmente ia ser a cesariana, eu até expressei essa preocupação no Instagram e muitas mães que fizeram cesariana vieram acalmar-me e agradeço-lhes por isso. Fiz cesariana, Filipa, correu tudo bem, sim, é dores horríveis. E quem me vinha falar que tinha tido 2, então era ainda mais realista, estás a ver? Sim. E aí eu percebi. E eu já estava preparada, ok, vou ter dores horríveis, vai ser uma cirurgia, vai ser diferente. Mas não consegui perceber tudo antes, claro, obviamente, tive que passar pela experiência. Eu acho que é importante, porque eu acho que há pessoas, há quem tenha, nós sabemos, há quem tenha cesarianas eletivas. Sim. Pronto, e há várias causas, vários vários fatores que motivos. podem levar, mas nós sabemos, nós ouvimos histórias de pessoas que porque o meu médico vai de férias e eu Sim. prefiro então fazer e ser... Fica já despachado. E fica já despachado e prefiro que seja o meu médico e cria-se muito este foco em ser com aquela pessoa em quem depositamos confiança. Mas então é importante saber que são estas as consequências. Que quando se cortam 7 camadas de pele ou de tecido, o que pode acontecer é que estas camadas fundem-se não exatamente da forma que Sim, pois elas vão seria. cicatrizar como acham melhor, não é? E Pronto. tu não vês. Isso era outra coisa que me fazia confusão, não é? O que é que está No acontecendo parto no teu corpo? normal, tu sabes que é a natureza a fazer o seu trabalho, não é? Que o útero vai ao lugar naturalmente, que aqui o útero pode ir ao lugar naturalmente ou não, porque tem uma cicatriz e a tal cicatriz pode aderir a outros órgãos. Tu disseste que o útero pode ficar colado à bexiga. Sim, pode. Aos intestinos. Pronto. Sorry. A única coisa que eu acho Chamam-se que o importante... aderências, lá está uma Exato. palavra que eu só aprendi depois. Eu acho que é importante... eu via muito Anatomia de Grey, ouvia falar de aderências noutras coisas. Nunca tinha ouvido falar. Não, mas acho que se as pessoas, e especialmente as mulheres, não levarem mais nada desta conversa, que seja, informem-se mesmo, nem que seja, se efetivamente escolherem a cesariana e depois correr bem, saberem como depois tratar e gerir essa recuperação. E outra coisa, recebi mensagens de enfermeiras que estão a estudar e que me disseram: Filipa, obrigada pelo teu vídeo, porque eu própria, como estudante de enfermagem, fiquei com vontade de ir saber mais para além daquilo que estou a aprender no curso. Porque, lá está, o curso de enfermagem é uma coisa geral, não é? Mesmo que depois sejas enfermeira de obstetrícia, mas é fixe sentir que enquanto... Estás a começar uma conversa necessária. Sim. É isso. Quer tu sejas profissional da área ou não. E é aquilo que falávamos do saberes preencher o IRS. Tu não precisas ser contabilista. São coisas que toda a gente devia saber. Porque não falar de partos quando estás na escola, em ciências? Não falas, aprendes o aparelho reprodutor e pronto, para ali. Sim. E se calhar era útil, sendo que é uma coisa que à partida as mulheres, na maioria, vão escolher ter. Que são filhos. Pronto, sim, na maioria ainda escolhemos. Assim, não é? Já abordámos mais ou menos esta questão aqui algumas vezes. E foi algo pelo que eu passei, e tu pelos vistos também, que foi... Eu redescobri as redes sociais por causa da maternidade. Descobri aqui uma irmandade através das redes sociais. Tu disseste que mesmo esta coisa de... Tu não eras... aliás... Eu não era maternal. Eu ia te perguntar. Exato. Tu era uma coisa que sonhavas. Eu sempre quis ter filhos, mas eu não era aquela pessoa do... E ainda não sou, de ficar... a querer brincar com as crianças, sabes? Tenho essas amigas do não, vou-me sentar aqui a brincar e não. Eu não sou essa pessoa. Bebés! Exato, adoro bebés e choram. Eu gosto de bebés, mas gosto particularmente dos meus. Exato. Estou contigo. Mas não tinha esse instinto maternal. Queria ter filhos, foi uma coisa que foi surgindo aos poucos, não foi sonho de infância. Nunca quis ser educadora de infância, que também é uma coisa muito comum em algumas meninas. E descobri isso também quando fui mãe, que foi essa tal irmandade. Senti que aquele velho ditado do é preciso uma aldeia para tomar conta de uma criança está nas redes sociais também. Sim. Que é toda a gente quer ajudar. Eu lembro-me da primeira vez que pus o pano e aquilo estava tudo péssimo porque não fiz a báscula da bacia, sim. Tinha 1000. Filipa, não me leves a mal, porque depois lá está, a mãe está muito sensível, é preciso tratar a mãe com cuidado. Sim. Não me leves a mal, mas tens que puxar, experimenta puxar a perna mais para ali. Que é pôr o rabinho para baixo. Sim, o rabinho para baixo e prende um bocadinho melhor atrás nas costas. Tipo, isto para mim é lindo. Tu não conheces estas mulheres de lado nenhum e agora... Eu dou por mim a seguir mães australianas e norte-americanas só para ver os filhos delas e o que é que elas fazem com eles. E depois tens contas fantásticas, tipo a Capibox que tem as caixas de atividades, ou
As mães que decidem ficar em casa a tempo inteiro e depois te mostram o dia a dia. Pá, ou mesmo mães que trabalham. Acho que passa a haver algo que nos une, uma experiência comum. E uma experiência do caraças. Sim. Eu dou sempre, faço sempre a comparação, embora eu não tenha tido essa experiência, de dar a volta ao mundo. Sim. Tipo, uma pessoa que dá a volta ao mundo é uma experiência incrível e conhece coisas super diferentes e há dias horrorosos e outros dias bons. E ser mãe é mais ou menos isso. E é uma experiência única. Imagina, quem escolhe não ser mãe, eu não me chateia que as pessoas obviamente escolham não ser mães, né? Nem me faz confusão, mas essa pessoa está-se a privar de uma experiência gigante. Tipo, eu nunca vou dizer que não quero dar a volta ao mundo, acho difícil que aconteça. Sim. Mas acho que uma pessoa que diz que não quer ser mãe e não vai ser mãe de todo, está-se a privar de uma experiência gigante na sua vida. Mas eu acho que, atenção, dependendo de como se toma essa decisão. Quem é que no outro dia me contava? Olha, a Susana Romana no outro dia esteve aqui e explicou-me por A mais B porque é que não tira. Não, mas porque é que não tira a carta? Ok. E eu pensei assim, ok. Porque ela diz mesmo, eu não estaria a prestar um bom serviço porque eu teria nervos, eu seria uma má condutora, eu não estaria bem. E eu acho que também é preciso perceber que há pessoas que, se souberem à partida ou se sentirem que vivem para elas e que até nós redescobrimos uma nova personalidade quase quando somos mães, é verdade. Sem dúvida. Mas se tu sentires que, pá, eu gosto da minha vida assim, Sim. eu não quero que a minha vida É o mude. sair da zona de conforto. Mas se calhar, também. se a pessoa não quiser que a vida mude, eu compreendo perfeitamente. Não, mas eu também compreendo, atenção. Eu só fico triste. Sim, triste no sentido de aquela pessoa está-se a privar de uma... Sim. Estás a ver, o nunca é muito forte para mim. Sim. Em qualquer circunstância. Eu tinha isso, eu adoro ciências e natureza e tudo mais. E, portanto, o processo, e foi uma coisa que me apaixonou durante a gravidez, de ver o que é que está a acontecer e no corpo, e no corpo dela. E, portanto, uma parte de mim era sempre, eu acho que tenho muita curiosidade em relação a isto. Mas não sabia se queria ser mãe. Ser mãe aproxima-te da natureza. Sim. Do que é natural, não é? Nós estamos sempre a falar da normalidade e das normas. E as normas somos nós que as fazemos, é a sociedade que as faz e estão sempre a mudar. Mas a natureza, o que é natural, é o que somos animaizinhos. Isto de parir é muito animalista. Só que às vezes é difícil voltarmos a esse estado. Sim. E com a maternidade tens essa necessidade. Menos planos, menos agenda, mais ouvires o teu corpo, seja lá o que isso for, o teu instinto. Nós somos educados a abafar instintos. Completamente. E depois, quando temos filhos, toda a gente diz, não, mas é que o teu instinto. E esquecendo, sei lá onde é que isso está. Pois. E ter filhos obriga-nos a ficar outra vez um bocadinho mais centrados com essa coisa do Há pouco instinto. perguntaste o que é que a maternidade fez por ti. Olha, fiquei mais próxima da natureza. Olha. Acho que é isso. É bonito, não é? É bonito e é verdade. Mas agora, para compensar, tenho para aí 4 agendas porque me esqueço de todos os compromissos que tenho. Porque a maternidade também me tornou mais esquecida. Faz parte. Olha, quero muito que as pessoas conheçam este projeto. A maternidade também te trouxe um lado de empreendedora. Queres-nos falar da Mami.pt? A Mami.pt parece uma coisa assim muito... A Mami. Sabes o que significa Mami em crioulo? Eu acho que vi. Não me lembro. Mas diz tu. Contigo, ok. Sim. Sabes que é o que a minha filha diz quando pede mama? Mami. Agora estou a pensar nisso. Mami. Yeah. Que giro. E nós decidimos escrevemos o nome com 2 i's no fim porque queríamos que as pintinhas dos i's fossem maminhas. Que giro. E só uma, pronto, não temos nada contra quem só tem uma maminha, mas achamos que 2 é mais útil. Sim. Então pronto, criámos com 2 maminhas. E a Mami é roupa funcional à amamentação. No fundo, aquele drama do estou a amamentar e de repente percebes que às vezes nem uma simples t-shirt consegues vestir porque a qualquer altura tens que estar a tirar a despir-te para dar de mamar. Então criámos uma espécie de tecnologia oculta, eu adoro dizer isto, que é uma t-shirt normal ou um vestido normal, mas depois tem umas molinhas, umas molas ou uns fechos que fazem com que na zona que é preciso aquilo abra e não desfaça o outfit. Então criámos fui eu e outra mamã que foi mãe na mesma altura que eu, uma amiga minha, criámos a Mami em 2018, depois de termos sido mães pela primeira vez. Entretanto, com a rádio e as nossas vidas e os filhos, a coisa ficou um bocadinho parada, mas agora vou voltar outra vez porque a licença de maternidade dá-nos muitas dores de cabeça, mas também nos dá tempo para pensar e aí nestas coisas. Assim. É calminha. E há aqui um lado também um lado social. Sim. Porque quando vocês têm a fazer estas peças,
são artesãs e é uma marca 100% 100% nacional. portuguesa, sempre com costureiras, que nós tentamos, e às vezes aí é que está a dificuldade, que percebam o projeto e que tenham este amor também e percebam que é uma peça para ser usada por alguém que se calhar está um bocadinho farto de não ter nada que lhe sirva, de ter que mostrar a barriga de cada vez que dá de mamar em público, e portanto alguém que tenha essa consciência também. E ao mesmo tempo também temos parceria com a Clínica Amamentos, que é uma clínica que apoia as mães que amamentam e que faz consultoria de lactação. E portanto quem tem dificuldades, e muitas mães têm, essa é outra coisa. É natural. Pois. É natural. Eu nem entrei no mundo da amamentação porque toda a gente dá de mamar. Este podcast tem... se calhar eu continuo aqui a falar limites. E fazemos 2 tem episódios. Limites, desculpa. Mas sim, também prestamos esse apoio. Não eu diretamente, embora eu possa dar as minhas dicas, porque eu tive experiências, tanto da primeira vez como agora, ótimas. Mas eu não posso dar a experiência do como é que foi transformar uma má experiência numa boa experiência. Sim. Porque a minha foi sempre boa. Mas lá está, trabalhamos com consultoras de lactação que também podem dar um help a estas mamães. Passem em www.mamii.pt se quiserem saber um bocadinho mais. Sim, vamos ter peças novas no final do mês. E este teu lado de iniciativa e depois mais de um lado de ativismo não começou aqui com a Mami, porque tu também estás ligada à Sonha Faz e Acontece. Ai, tu foste. Vou porque eu adorei São Tomé e Príncipe. Estiveste mesmo no Príncipe também? Estive mesmo no Príncipe. Okay. E adorei este projeto e para onde ele está a avançar. Mas vou-te pedir para seres tu a explicar. Eu agora estou um bocadinho, sou associada, continuo associada, pago as minhas cotas, mas já não faço parte da estrutura. Ou seja, comecei como uma simples voluntária, sócia fundadora até, porque na altura eram poucos, e isto foi fundado por 2 amigos que foram ao Príncipe e perceberam que tudo estava por fazer lá. Sim. E depois juntaram mais amigos, eu incluída, e depois passei a fazer parte do departamento de marketing, dirigi o departamento de marketing durante algum tempo. Depois, entretanto, quando fui mãe, disse eu não consigo agora estar a dirigir, continuo como associada, vou às festas, conheço as pessoas e continuo a contribuir, mas já não tão ativamente. E qual era a pergunta? Apresenta um bocadinho o trabalho que esta associação faz, porque eu gosto muito, porque neste momento estão a avançar com um projeto... Os Príncipezinhos. Os Príncipezinhos. Sim, os Príncipezinhos. Eu não estou assim tão por dentro, é melhor irem ao site, mas por aquilo que eu sei. Os Príncipezinhos o Príncipe... É a criação de uma pré-escolar. É isso. Basicamente. O Príncipe são 7.000 pessoas. E jovens, na sua maioria. Imagina, eu acho que... Eu não quero estar a dar números errados, mas uma grande franja da população ali entre os 15 e os 20. E tu estás numa ilha isoladíssima, no Equador... Tu tens que fazer alguma coisa, senão acabas a fazer nada e isso é frustrante e leva a vícios e a coisas que não interessam. E os miúdos não têm pré-escolar no Príncipe. Vão para a escola aos 5, se calhar alguns até mais tarde, e as mães trabalham. E lá está, ou andam com eles às costas ou deixam-nos brincar uns com os outros. Não são estimulados, se calhar... tão bem estimulados como alguém que vive em Portugal. Sim, não é? E como aqui diz, como o nome Sonha, Faz e Acontece, isto limita logo as possibilidades de sonhar, não é? Olha, se não são estimulados, se não lhes mostram o que é possível. Sim. E a Sonha, eles odeiam que se diga Sonha. É a SFA, que é a sigla, está no Príncipe há muitos anos, já para aí há 7, se não estou em erro. Então eles já nos reconhecem o trabalho que nós fazemos lá anualmente, porque anualmente entre junho mais ou menos e outubro estamos lá sempre e depois voltamos porque não conseguimos ter lá, de vez em quando conseguimos ter lá alguém, imagina 9 meses, mas é difícil, e os Príncipezinhos é precisamente também para isso, para manter alguém lá o ano inteiro como educador de infância, e para criar esse projeto de pré-escolar, exatamente, de creche para os miúdos com menos de 5 anos, se calhar a partir dos 3, não sei ao certo qual a idade que eles vão pôr aí, mas tens aí essa informação. Acho que é dos 3 aos 6. Pronto, dos 3 aos 6, antes de irem para a escola. A ideia é que haja lá alguém a tempo inteiro e como deves calcular, o Príncipe é bastante longe e é preciso alguém que esteja disponível e é preciso angariar fundos e assinar acordos e essas coisas que envolvem alguma burocracia. E eu senti, quando estive lá, eu tive um mês lá,
trabalhei na Sónia Faz e Acontece desde 2013, se não me engano, mas só consegui ir ao Príncipe em 2016, tive um mês inteiro. Aquilo que tu percebes é que tudo demora muito tempo a acontecer. Não, Sim. demora Até porque às vezes há muito tempo. estruturas que não estão de todo Não estão, e lá criadas. as coisas, o lema lá é leve, Sim, deves sim. saber. Demora algum tempo, não tens É outra cultura. não tens tudo disponível, não tens as coisas à mão, até fazer uma janela, nós reabilitamos escolas também temos esse lado de construção e hospitais e tudo mais. Mas nós temos que Demora pensar uma que até vida, arranjar não é? um carro não é vou ali ao stand. Arranjar um carro, nós tínhamos o carro do padre que nos emprestava Porque as coisas, para nós irmos para aos chegarem sítios. àquela ilha, que lá está, é isolada, a coisa tem que dar uma grande, é como Para diz o outro, vocês uma grande volta. terem noção do quão longe é o Príncipe, as pessoas do Príncipe chamam Santo Tomé Europa. Ok. Não sabia, essa não tinha Está reparado. lá longe, percebes? Ir a São Tomé é uma cena para alguém do Príncipe. E há pessoas do Príncipe que não vão a São Tomé sequer. Pois. E há outras que, felizmente, e algumas que nós acompanhamos desde sempre, alunos, porque depois nós temos esse projeto em Portugal, que às vezes é um bocadinho esquecido, mas agora já não, graças a Deus, mas no início era um bocadinho esquecido porque o voluntariado em Portugal não é tão sexy. Estás a perceber? Sim. Mas agora, felizmente, e as empresas sempre foram muito abertas a isso, os melhores alunos, ou aqueles que se querem realmente expandir, vêm para Portugal, os alunos do Príncipe, dão-se bem cá até, e nós ajudamos-los no que for preciso. Desde por vezes tentar até arranjar levam- estágios, as facilidades a entrar na faculdade, o pagamento das propinas, o arranjarem um trabalho que lhes permita também pagar as propinas. Eles precisam dessa integração. Isto para eles, então cair em Lisboa, normalmente não caem em Lisboa, vão Sim. para sítios mais pequenos, mas cair em Lisboa Vai ser um choque cultural mesmo assim. e o mais engraçado, e é esse o nosso objetivo. Nós trabalhamos para deixar de ser necessários, ou seja, dás as ferramentas, ensinas Sim. a pescar, não é dar o peixe. E acho que o voluntariado deve ser assim. Durante muito tempo achou-se que não é? Mas não resulta. Então o engraçado é perceber que os miúdos do Príncipe o que mais querem é voltar para a Sim. ilha. Eu percebo. Com os Eu quero voltar à Pois, ilha e não é minha. também eu. Voltar para lá com os conhecimentos que adquirem cá. Não é aquela coisa do venho para Portugal Ir e isto é ajudar a- espetacular, vou ficar aqui. Não, eu quero voltar para a minha família, eu quero ser ministro da Agricultura lá, eu quero gerar mudança, eu quero que as crianças do meu país sejam os futuros presidentes da ONU, percebes? Sim. Há esse espírito e eu fico muito feliz por saber que somos nós que muitas vezes abrimos esse horizonte àquelas pessoas que estão ali fechadas. Sim, É porque isoladas. sentes mesmo isso, mesmo tu. Há várias fases quando vais fazer o voluntariado para ali. A primeira é o deslumbramento, a segunda é a claustrofobia. Sim, percebo. Vou-te só contar uma história muito rapidamente. Eu estava lá quando foi o europeu que nós ganhámos em França. E o gerador da ilha, Pifou. no dia do último jogo, quando o Cristiano Ronaldo saiu, nós não soubemos se Portugal tinha ganho. Sim. Eu não vi o Éder marcar o golo. Tipo, até me estou a arrepiar. Isto foi uma cena. Imagina, nós éramos 7 portugueses num cafezinho único que lá está, em que veio um senhor não sei de onde com um relato da Antena 1, mas super desfasado, e aí percebemos que tínhamos ganho. Ok. Pronto, é estares mesmo isolado. E então Nós não conseguimos. Eu a acho segunda que fase é essa. E depois é a fase do First world problems, não é? caramba, Nós não conseguimos isto, perceber. eu sou super necessária aqui, porque é que me vou já embora daqui a uma semana? Sim. Pronto, é isso. Então quem quiser ver como é que pode ajudar é passar no site. SonhaFazEacontece.org. Pronto. .pt. E vejo- Não me lembro se tem PT no fim, mas escreverem Sonha, faz e acontece. E vão ao Google. Tá Exato. bem? E Vão ao Google. Instagram e este projeto dos Príncipezinhos, eu própria também vou investigar. Sei que vai haver uma corrida solidária para angariar fundos Boa. dia 14 de março em Sintra. Portanto, inscrevam-se. E Dia vão estar 14 a de março, não sei se isto já terá Ai, certo. ok. Está bem? Então, Pronto. desculpa. Não faz mal, não faz mal. Eu, Corta entretanto, dessa quis parte. aproveitar que temos pessoas em comum e eu não sei como é que isto vai correr. Ai, meu Filipa. Deus do Ok? céu. Vamos ver o que é que eu tenho aqui. Olá Luísa, olá Filipa. Filipa, desculpa amor. Ora bem, então vamos contar uma história da Filipa. Pode ser uma mais ou menos recente, que a memória dela não anda grande coisa. E então assim não corremos o risco dela não se lembrar daquilo que eu vou contar. Então estávamos em Nova Iorque, acabados de chegar ao nosso quarto, numa viagem entre amigos, e percebemos que temos uma mini varanda. Correu mal, não é? Ai, mas eu não acredito que ele vai contar essa Percebemos que história. temos uma mini varanda com meio metro quadrado, com uma vista do caraças para o Empire State Building. Primeira coisa a fazer, ir para a varanda. Correu
tudo bem, ninguém caiu, não é essa a história. De qualquer das maneiras, a Filipa foi a primeira a recriminar aquilo que nós fizemos e a dar-nos em cima da cabeça por causa disso. Passou, vamos sair, dar um passeio, voltamos, reunião com a administração, tudo à nossa espera e agora o pânico instala-se, vamos ser presos em Nova Iorque, tem os nossos cartões de crédito todos apreendidos, o que é que vamos fazer? A Filipa diz, não se preocupem que eu resolvi isto, a primeira a dar-nos na cabeça, nada tinha a ver com aquilo porque ela não foi para a varanda porque teve juízo e então foi logo a primeira a dar a cara e a falar com os membros da administração do hotel. Resultado, nada aconteceu e ainda saímos do gabinete com uma palmadinha nas costas e com os desejos da melhor estadia possível. Portanto, isto é só uma pequena história que exemplifica muito bem aquilo que a Filipa é enquanto pessoa, enquanto mulher, que não dá nada por perdido, quer seja na sua zona de conforto ou numa zona que não é de conforto, luta, esforça-se, tenta, consegue. E é muito também por causa disso que eu tenho o maior orgulho em ser marido dela e em que ela seja a mãe dos meus filhos. E tenho a certeza que eles um dia mais tarde também terão o maior orgulho nela. Beijinhos, Luísa. Boa sorte para o teu podcast. E beijinhos, Filipa. Até logo. Até logo. Que hoje venhas mais cedo. Isto era o Mário, o marido da Exato. Filipa. Mas ele não contou o que é que foi fazer para a varanda. Não. A varanda era muito pequenina e estava claramente quase a cair. O quarto era um quarto de não fumadores. E ele foi fumar para a varanda. E os administradores do hotel viram uma beata na varanda. E disseram-nos que a varanda estava quase a cair. E eu a pensar, se calhar deviam ter fechado as janelas para nem sequer permitir que as pudéssemos abrir. E que não se podia fumar no quarto. E eu, mas isto foi fora do quarto. Mas a maneira que eu arranjei foi... Mas essa beata... não poderá ter sido posta por outra pessoa, não podia vir nos nossos sapatos. Nós fomos à varanda sim, mas não fomos fumar, podia ter vindo agarrado ao nosso sapato. E eles ficaram, pois realmente podia. E pronto. CSI, Filipa Galrão. Mas aquilo foi creepy, juro-te que foi. Eu pensei, vamos ser expulsos, têm os nossos cartões de crédito. Havia uma cláusula qualquer lá do hotel que dizia que tínhamos que pagar 500 euros se fôssemos apanhados a fumar no quarto, uma coisa assim ridícula. Pronto, e foi isso. Mas, antes de mais, o teu homem tem um vozeirão. Achas? Gostei muito. Muito obrigada, Mário, pela mensagem. Obrigada, beijinho. Mas eu acho que vou despedir-me com esta mensagem, porque é mesmo o que ele diz. Tu és um mulherão. Achas? És um mulherão. Tu lutas, tu fazes. Tu é que fazes e acontece. Tu sonhas, fazes e aconteces. E tenho sempre uma vontadinha de eu queria ser mais como a Filipa. Juro. Especialmente por tudo aquilo e tu desdobras-te a fazer coisas e a alcançar objetivos. Muito obrigada por tudo aquilo que tu fazes nas redes e por inspirar. Também fazes parte da comunidade de mães que Faço. ajudam a criar os meus filhos. Obrigada. Um grande beijinho, Filipe. E obrigada por teres Beijinho. vindo. Obrigada. A Ema daqui a pouco deve estar, porque nós temos cá a Ema. Eu não sei se ela já não acordou e deve estar para ali deixada. Exato, abandonada. Abandono. Abandonada. Obrigada, Luísa. Gostei muito. Isto demorou 3 horas para Para aí. Digam o que é que acharam desta conversa. Sim, E não aqui- sejam muito mauzinhos. Não há nada para ser mau. Vocês elogiem a Filipa. Não preciso. Não preciso. Não é preciso ser comprados, que eu sei que elogio naturalmente. E pronto. Sabes que E eu não quando se estou a ver o esqueçam- teu podcast... Desculpa. Diz. Eu agora não me calo. Quando estou a ver o teu podcast, eu penso assim, ela é linda. Oh, tão Ela querida. é tão gira. Para além de ser boa comunicadora, não é? Mas Muito pronto, obrigada. aquela coisa, não é? Pronto, e agora vamos desfazer-nos em elogios, mas em off, está bem? Digam o que é que acharam deste episódio. Subscrevam. Partilhem com os vossos amigos. E, como dizia a Susana Romana também, com os vossos inimigos também. Porque pronto, somos todas pessoas. E pronto, e é muito isto. Até para a semana, não é? Até para a semana. Beijinhos.